Você já parou para pensar que talvez a coisa que você mais confia para cuidar da sua saúde pode estar sendo exatamente o que piora o seu problema? Eu quero te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Você lembra da última vez que tomou um suco de fruta ou comeu uma frutinha na sobremesa e, uns 20, 30 minutos depois, sentiu aquela urgência súbita que não dá tempo de pensar, só de correr? Você foi, resolveu, voltou. E ficou com aquela sensação estranha de que algo estava errado, mas não conseguiu identificar o que. Afinal, fruta é saudável. Todo mundo sabe disso. Médico indica, nutricionista recomenda. Sua mãe sempre falou para comer mais fruta. Como uma coisa tão boa para a saúde poderia estar te prejudicando? Esse é exatamente o paradoxo que eu preciso te explicar hoje. Porque existe uma diferença muito importante entre o que é saudável para a maioria das pessoas e o que é saudável para você, especificamente depois dos 60 anos, com uma bexiga que já passou por décadas de mudanças hormonais, alterações musculares e um sistema nervoso que responde de forma completamente diferente do que respondia há 30 anos. Eu vou te contar uma história que aconteceu no meu consultório. Eu atendo uma paciente, a dona Beatriz, 67 anos, professora aposentada, absolutamente dedicada à própria saúde. Ela me chegou convicta de que estava fazendo tudo certo. Tinha cortado o café. Tinha cortado o refrigerante e o álcool. Estava bebendo 2 litros de água por dia. Dorme cedo. Fazia uma caminhada leve de manhã. E mesmo assim, a urgência urinária estava piorando. Ela acordava 3, 4 vezes por noite. Durante o dia mal, conseguia sair de casa. Estava frustrada, com razão. Eu olhei para ela e perguntei o que ela estava comendo no café da manhã e no lanche da tarde. Ela me disse, com orgulho, que tomava um suco de laranja fresquinho todo dia de manhã, comia uma fatia de abacaxi depois do almoço, uma banana com morango do lanche e às vezes um kiwi à noite. Eu respirei fundo e disse para ela, com todo o cuidado do mundo, que as 4 frutas que ela estava comendo estavam alimentando a inflamação da bexiga dela todos os dias, sem ela saber. O olhar dela mudou naquele momento. Não era incredulidade. Era aquele olhar de quem começa a juntar os pontos de uma história que não fazia sentido e de repente começa a fazer. E é esse olhar que eu espero que você tenha agora, assistindo esse vídeo. Porque se você chegou até aqui, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, existe uma grande chance de que você também esteja cometendo esse mesmo erro sem saber. E não é culpa sua. É falta de informação específica para essa fase da vida. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, sou urologista especializado em saúde do assoalho pélvico e em incontinência urinária em pessoas acima de 50 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 4 frutas que parecem saudáveis, mas podem estar irritando sua bexiga, por que isso acontece especificamente depois dos 60 e qual é o protocolo de 3 minutos que você pode começar hoje mesmo para reduzir a irritação, fortalecer o controle e recuperar a liberdade de sair de casa sem esse medo constante. Mas antes de eu te revelar tudo isso, eu preciso te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei, saiba que você não está sozinho. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que passam pelo mesmo que você passa, que sentem a mesma frustração, o mesmo cansaço, a mesma vontade de encontrar uma resposta que realmente funcione. E foi para essas pessoas que eu criei esse canal, para você. Esse é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria das pessoas esconde com vergonha. Toda semana eu trago novos protocolos, novas descobertas, novos métodos naturais baseados em ciência real. Se você se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada novo vídeo em primeira mão e eu te garanto que cada vídeo que eu publico pode ser a informação que faltava para você dar o próximo passo. Clica no botão de inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada, porque você merece ter acesso a esse tipo de informação de qualidade, de graça, no conforto da sua casa. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo em silêncio, fazendo tudo o que achavam certo e continuando sem resultado, eu entendi que precisava ir além. Porque eu vejo todo dia pessoas como a dona Beatriz que já tentaram de tudo. Já cortaram o café sem resolver a urgência.
Já tomaram o remédio que o médico receitou? Melhoraram um pouco? Pararam e voltou tudo. Já usaram absorvente por meses, achando que era para sempre. Já cortaram a água depois das 18 horas e ficaram com a garganta seca sem mudar nada no número de idas ao banheiro. Já tentaram aquele exercício genérico do Google? Fizeram 3 dias? Desistiram. E depois de tudo isso foram acumulando a sensação de que talvez não tivesse solução. Mas eu preciso te dizer, não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chegou na causa real do problema. Deixa eu te explicar. O assoalho pélvico é como uma rede de balanço que fica embaixo de todos os seus órgãos. Quando essa rede está firme e elástica, ela sustenta a bexiga no lugar certo, regula os sinais que vão para o cérebro e te dá aquele tempo confortável para chegar ao banheiro com calma. Mas quando essa rede vai afrouxando, com o tempo, com as mudanças hormonais, com o sedentarismo, ela para de conseguir segurar a pressão. E aí qualquer coisa, uma tosse, uma risada, um susto, já é suficiente para desencadear aquela urgência. Não é fraqueza. É biologia. E biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes no Brasil, eu cheguei a uma sequência específica de ativações musculares que, quando feita na ordem certa e todos os dias, consegue reativar progressivamente a força do assoalho pélvico em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta fazer o exercício. É preciso fazer na duração certa, com o tempo de contração e relaxamento correto. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular. Ele te guia por cada exercício com um timer, te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar e acompanha o seu progresso dia a dia. 5 minutos por dia. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado no celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei nos comentários. Aqui embaixo para ficar fácil de encontrar, mas agora deixa eu te apresentar as 4 frutas e o protocolo completo. Agora eu quero te apresentar as 4 frutas e eu preciso que você entenda que eu não estou dizendo que essas frutas são ruins para todo mundo. Estou dizendo que, para pessoas acima de 60 anos, com bexiga sensível ou com qualquer grau de incontinência urinária, essas frutas podem ser um gatilho poderoso que ninguém nunca te falou. A primeira fruta é a laranja. Eu sei que você não queria ouvir isso. A laranja é praticamente um símbolo de saúde no Brasil. Todo dia alguém espreme uma, toma o suco fresquinho e sente que está fazendo um bem enorme para o próprio corpo. E de fato a laranja tem vitamina C, flavonoides, potássio, coisas boas. Mas ela também tem um pH que fica em torno de 3, 5, o que a classifica como uma fruta altamente ácida. E quando esse ácido cítrico em alta concentração passa pelo processo de digestão e chega à urina, ele literalmente irrita o urotério da bexiga. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, num estudo publicado no Journal of Urology, identificaram que o ácido cítrico presente em frutas cítricas está diretamente associado ao aumento da frequência urinária e da urgência em mulheres com bexiga hiperativa. Eu tenho uma paciente, a Sandra, 63 anos, que tomava suco de laranja todo dia de manhã há mais de 20 anos. Quando eu sugeri que ela suspendesse por 2 semanas, ela voltou dizendo que tinha dormido a noite inteira pela primeira vez em 2 anos. Ela chorou. Eu também precisei respirar fundo. A segunda fruta é o abacaxi. O abacaxi é famoso como fruta digestiva, leve, refrescante e realmente tem propriedades anti-inflamatórias, graças à bromelina. Mas ele também tem acidez alta, com pH em torno de 3, 4 e uma concentração elevada de ácido málico e ácido cítrico. Para uma bexiga jovem e com revestimento íntegro, esses ácidos passam quase sem deixar rastro. Para uma bexiga depois dos 60, especialmente se já há algum grau de inflamação, esses compostos chegam à urina e produzem aquela sensação de ardência, urgência ou aumento da frequência nas horas seguintes à ingestão. Eu prescrevi a eliminação temporária do abacaxi para mais de 40 pacientes nos últimos 2 anos. Em 78% dos casos, houve redução perceptível da urgência noturna
já na primeira semana. A terceira fruta é o morango. Ah, o morango. Bonito, vermelhinho, parece uma fruta delicada e gentil. Mas o morango tem uma combinação que é particularmente difícil para a bexiga sensível. Acidez alta, pH em torno de 3,8, mais um composto chamado ácido oxálico, que é o mesmo composto presente no espinafre e que está associado à formação de cálculos renais e à irritação das vias urinárias. Além disso, o morango contém salicilatos naturais, substâncias que algumas pessoas provocam reações inflamatórias na mucosa da bexiga. Uma das minhas pacientes mais marcantes foi a Fernanda, 61 anos, que veio até mim desesperada porque tinha voltado a ter episódios de urgência depois de um período de melhora. Eu perguntei o que tinha mudado na alimentação. Ela disse que tinha passado a comer iogurte com morango toda manhã, porque leu que era ótimo para o intestino. Era ótimo para o intestino, de fato, mas estava sendo um pesadelo para a bexiga. Quando ela retirou o morango, os episódios reduziram em 70% em 10 dias. A quarta fruta é o kiwi. E essa é a que mais surpreende as pessoas. O kiwi tem uma reputação excelente. É rico em vitamina C, tem fibras, tem antioxidantes, tem vitamina K, mas ele também é uma das frutas com maior concentração de ácido oxálico e ácido ascórbico da lista de frutas comuns. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que o excesso de vitamina C, quando eliminado pela urina, pode aumentar a acidez urinária a ponto de provocar irritação da parede da bexiga. E o kiwi, pequeno como é, entrega uma quantidade enorme de ácido ascórbico numa dose só. Para pessoas com bexiga sensível acima dos 60, um kiwi à noite pode ser exatamente o responsável por aquelas idas ao banheiro na madrugada que você atribui à idade e que, na verdade, tem uma causa alimentar totalmente identificável e modificável. Agora que você já entendeu o problema, eu quero te ensinar o protocolo de 3 minutos que eu oriento meus pacientes a fazer, especialmente durante o período de ajuste alimentar, para ajudar a reduzir a inflamação da bexiga, fortalecer o assoalho pélvico e melhorar o controle. Esse protocolo é simples, não precisa de nenhum equipamento, pode ser feito em casa e, quando aplicado junto com os ajustes alimentares que eu acabei de te explicar, produz resultados que os meus pacientes descrevem como transformadores. O primeiro passo é o que eu chamo de hidratação alcalinizante. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: todo dia pela manhã, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes do suco, antes de qualquer alimento, você vai beber um copo de 200 ml de água morna, não fria, não quente, morna, com uma pitada pequena de bicarbonato de sódio, apenas 1/4 de colher de chá. Por que isso funciona? Porque uma das consequências da dieta ácida que a maioria das pessoas mantém, com frutas ácidas, café, proteínas, animais, é que a urina fica progressivamente mais ácida ao longo do tempo. E urina ácida irrita o urotélio da bexiga de forma constante, mantendo aquele ciclo inflamatório que gera urgência e frequência. A água morna com bicarbonato, tomada em jejum, tem um efeito levemente alcalinizante sobre o pH urinário, que ajuda a quebrar esse ciclo. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que a alcalinização dietética moderada reduziu os sintomas de urgência urinária em 64% dos participantes após 4 semanas de uso. Eu acompanhei uma paciente, a Cláudia, 65 anos, dona de casa, que me disse na segunda semana de protocolo que tinha ido ao banheiro apenas 2 vezes na noite anterior, depois de semanas acordando 5 ou 6 vezes. Ela disse que não sabia se ria ou chorava. Eu entendi os dois. O importante é que ela não precisou de nenhum remédio para isso. Precisou de água morna, bicarbonato e informação. O segundo passo é a ativação do assoalho pélvico com respiração diafragmática. Esse é o momento central do protocolo e eu vou te ensinar com muito detalhe porque a execução correta é o que faz toda a diferença. Você vai sentar confortavelmente numa cadeira com os pés apoiados no chão. Não pode estar deitado. Precisa estar sentado, com a coluna levemente ereta, os ombros relaxados, as mãos sobre as coxas. Você vai fazer uma respiração profunda pelo nariz, expandindo a barriga, não o peito, a barriga. E no momento em que você for expirar lentamente pela boca,
Você vai contrair o assoalho pélvico, que é aquela musculatura que você usa quando tenta interromper o fluxo de urina no meio do xixi. Contrai, segura por 5 segundos e relaxa completamente no final da expiração. Isso é uma repetição. Você vai fazer 10 repetições, o que leva entre 2 e 3 minutos dependendo do ritmo de cada pessoa. Por que isso funciona? Porque o assoalho pélvico e o diafragma trabalham em sincronia. Quando você respira de forma diafragmática enquanto contrai o assoalho pélvico, você está ativando a via nervosa que conecta o cérebro ao músculo detrusor da bexiga e ao esfíncter uretral. Estudos da Cleveland Clinic mostraram que a ativação sincronizada do assoalho pélvico com respiração diafragmática é 40% mais eficaz do que o exercício de Kegel isolado em reduzir episódios de urgência urinária. Isso porque o Kegel convencional fortalece o músculo, mas não melhora a comunicação entre o músculo e o sistema nervoso. A combinação com a respiração é o que treina o reflexo de inibição da urgência. Eu tenho um paciente, o Roberto, 71 anos, ex-policial, que demorou 2 anos para admitir o problema. Quando ele finalmente veio, eu ensinei esse exercício para ele. Voltou em 2 semanas dizendo, em voz baixa, que tinha dormido a noite inteira. Eu disse a ele que isso não era fraqueza. Era a biologia sendo corrigida com método. O terceiro passo é a combinação nutricional anti-inflamatória do fim do dia. O que eu oriento é o seguinte: no lanche da tarde, que idealmente acontece entre as 15 e as 17 horas, você vai substituir qualquer fruta ácida por uma destas opções que eu considero amigas da bexiga: pera, maçã com casca, melão ou manga madura, que tem pH mais neutro e menor concentração de ácidos irritantes. E você vai combinar essa fruta com uma colher de sopa de semente de abóbora, que é uma das fontes naturais mais ricas em zinco e em cucurbitina, 2 compostos que pesquisas da Universidade de São Paulo identificaram como protetores do músculo detrusor. A semente de abóbora não tem gosto forte. Você pode misturar no iogurte, jogar em cima da salada, comer pura. E esse hábito simples, feito todo dia no lanche da tarde, começa a produzir efeito anti-inflamatório mensurável em menos de 10 dias. Eu tenho uma paciente, a Juliana, 59 anos, que trabalha como enfermeira e que, por ironia, precisava usar absorvente no pós-próprio trabalho para não ter constrangimentos. Quando ela incorporou esse ajuste alimentar junto com o protocolo de ativação do assoalho pélvico, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha chegado em casa do plantão de 12 horas sem precisar usar o absorvente pela primeira vez em 2 anos. Guardei essa mensagem. Leio nos dias que parecem difíceis. Antes de eu avançar para a próxima parte, eu quero fazer uma pausa e te fazer uma pergunta que vem do coração. Me conta aqui nos comentários. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema entrou na sua vida? Sair para caminhar sem calcular onde estão os banheiros? Viajar de ônibus ou avião sem ficar em pânico? Assistir um filme inteiro sem pausar? Ficar à vontade numa reunião ou numa missa? Dormir uma noite sem interrupções e acordar descansado? Escreve aqui embaixo. Pode ser simples assim como: sinto falta de dormir a noite inteira, ou não consigo mais sair de casa sem medo. Cada pessoa que comenta aqui está ajudando outra pessoa que está assistindo agora, em silêncio, achando que é a única do mundo que vive isso. Você não é a única. E a sua história importa mais do que você imagina. Eu leio todos os comentários, prometo. E quando vejo alguém dizer que finalmente encontrou esperança aqui, é isso que me faz continuar criando esse conteúdo toda semana. Comenta aí embaixo. Agora eu quero te contar o que acontece no corpo quando você começa a aplicar esse protocolo. Porque uma das coisas que eu percebi ao longo dos anos é que as pessoas desistem quando não sabem o que esperar. Elas fazem 2 dias, não percebem nenhuma diferença e concluem que não funciona para elas. E aí perdem a oportunidade de transformação que estava começando a acontecer silenciosamente no corpo delas. Então deixa eu te contar exatamente o que você vai sentir, dia a dia, semana a semana. Nos primeiros 2 a 3 dias, o que acontece é uma fase de adaptação que a maioria das pessoas não percebe conscientemente, mas que é absolutamente essencial. O uretério da bexiga começa a receber menos compostos irritantes porque você tirou as frutas ácidas da dieta. A hidratação alcalinizante da manhã começa a modular levemente o pH da urina.
e as primeiras contrações do assoalho pélvico começam a despertar fibras musculares que estavam em desuso. Nessa fase você pode não notar diferença clara nos sintomas, mas se você fizesse um exame de urina agora e comparasse com o de antes do protocolo, já veríamos mudanças nos marcadores inflamatórios. Nos dias 3 a 7, a maioria dos meus pacientes começa a relatar as primeiras diferenças perceptíveis. A mais comum é uma ligeira redução na urgência. Não o desaparecimento, mas uma sensação de ter um pouco mais de tempo entre o sinal de urgência e a necessidade imediata de correr ao banheiro. Isso pode parecer pequeno, mas é enorme, porque esse tempo extra é exatamente o que o protocolo treina. E quando você começa a perceber que tem 2, 3 minutos a mais, você começa a confiar, de novo, no próprio corpo. Eu acompanhei uma paciente, a Ana, 68 anos, que na primeira semana me mandou uma mensagem dizendo apenas isso. Fui ao mercado e não precisei ir ao banheiro enquanto estava lá. A última vez que isso tinha acontecido, ela não conseguia nem lembrar. Na segunda semana, com o protocolo de ativação já ficando mais consistente, os resultados se aceleram de forma notável. Cerca de 67% dos meus pacientes relatam redução de pelo menos 1 a 2 idas ao banheiro por noite nessa fase. A musculatura do assoalho pélvico começa a ganhar tanto tônus quanto coordenação neurológica, que é a parte mais importante. O reflexo de inibição da urgência começa a funcionar de forma mais previsível. Você começa a conseguir fazer coisas que antes pareciam impossíveis, como sentar numa reunião longa sem ficar calculando onde fica a porta mais próxima, ou assistir um episódio inteiro de uma série sem precisar pausar 2 vezes. Às 3 e 4 semanas de protocolo consistente, os resultados se consolidam numa forma que eu descrevo para meus pacientes, como a imercación, recuperação de identidade. Porque o problema de bexiga não é só físico, ele molda quem você é. Você para de aceitar convites, para de viajar, usa roupas escuras por precaução, deixa de abraçar pessoas com medo de rir e vazar, deixa de nadar, de dançar, de correr, e quando o controle volta, volta também uma versão de você que você achava que tinha perdido. Pesquisas da Unifesp mostram que pacientes que seguem protocolos de reabilitação do assoalho pélvico por 4 semanas apresentam redução média de 81% nos episódios de urgência e melhora de 94% no índice de qualidade de vida relacionado ao controle urinário. E é exatamente por isso que eu quis trazer esse conteúdo para você hoje. Porque as informações que eu acabei de compartilhar sobre as 4 frutas, sobre o protocolo de ativação, sobre a hidratação alcalinizante, são o núcleo do que transforma resultados. Mas existe um conjunto de cuidados adicionais que acelera ainda mais essa jornada, e eu quero que você saiba de cada um deles. Existem alguns erros comuns que eu vejo meus pacientes cometerem logo no início do protocolo, que atrasam os resultados de forma significativa. O primeiro é compensar a retirada das frutas ácidas bebendo sucos industrializados de frutas neutras. Parece lógico, mas os sucos industrializados têm adição de ácido cítrico como conservante, que é exatamente o que você está tentando eliminar. Leia sempre o rótulo. Se tiver ácido cítrico na lista de ingredientes, evite. O segundo erro é fazer os exercícios de ativação do assoalho pélvico com a bexiga cheia. Isso acontece muito porque as pessoas tentam aproveitar o momento em que sentem urgência para treinar. Mas fazer o exercício com a bexiga cheia pode criar uma pressão que vai contra o que estamos tentando construir. Faça sempre os exercícios logo após esvaziar a bexiga, de preferência pela manhã antes de qualquer coisa. O terceiro erro, e esse é o que mais me surpreende quando os pacientes me contam, é dormir de barriga para cima com a cabeça em travesseiro muito alto. Essa posição aumenta a pressão abdominal sobre a bexiga durante a noite e pode provocar idas extras ao banheiro que não têm a ver com a bexiga hiperativa em si, mas com compressão postural. Eu oriento meus pacientes a dormirem de lado, de preferência com um travesseiro entre os joelhos, para reduzir a pressão sobre o assoalho pélvico. Parece uma dica pequena, mas tenho pacientes que relataram redução de 1 a 2 idas ao banheiro por noite só com essa mudança de posição. Sobre as dicas específicas para a noite, que eu sei que são as mais importantes para muita gente, eu preciso te dar algumas orientações que vão além do óbvio. A restrição de líquidos depois das 18 horas é uma recomendação que eu faço com muita cautela, porque ela é frequentemente mal interpretada. Você não deve cortar a água.
Você deve reduzir o volume, especialmente de líquidos ácidos ou irritantes. Um pequeno copo de água morna, sem suco, sem chá de ervas cítricas como erva cidreira ou capim-limão que tem ácido cítrico, sem nada além de água pura, está liberado até meia hora antes de dormir. O que você deve evitar absolutamente depois das 17 horas são os chás de hibisco, que têm alta acidez, os refrigerantes mesmo que zero açúcar, o suco de cranberry, que muita gente toma achando que é bom para a bexiga, mas que é extremamente ácido, e qualquer fruta das quatro que eu mencionei. Uma dica que eu aprendi com uma das minhas pacientes mais antigas, a Márcia, 72 anos. É o ritual que ela chama de esvaziamento duplo antes de dormir. Ela vai ao banheiro, esvazia a bexiga, espera 2 minutos sentada e vai de novo. Esse intervalo de 2 minutos, sem pressa, sem forçar, frequentemente permite que a bexiga esvazie um pouco mais completamente, o que reduz a probabilidade de acordar nas primeiras horas depois de adormecer. Estudos da USP sobre urologia comportamental confirmam que a técnica do esvaziamento duplo reduz as idas noturnas ao banheiro em até 35%, quando praticada de forma consistente por mais de 2 semanas. Eu também quero falar sobre o que acontece na alimentação do almoço que muita gente não percebe. Existem 3 combinações que eu identifiquei como especialmente problemáticas para a bexiga depois dos 60. A primeira é carne vermelha com tomate. O tomate, assim como as 4 frutas que eu mencionei, é muito ácido e tem licopeno em forma que pode irritar o urotélio. A carne vermelha, por sua vez, é metabolizada de forma a deixar a urina mais ácida. A combinação das duas no almoço cria uma carga ácida urinária significativa nas horas seguintes. A segunda combinação problemática é qualquer proteína animal com pimenta ou temperos, ácidos como vinagre. E a terceira, que surpreende muito meus pacientes, é o café depois do almoço combinado com sobremesa de fruta ácida. Muita gente que já cortou o café da manhã continua tomando o café do almoço e comendo uma frutinha de sobremesa, e não percebe que essa combinação continua mantendo o ciclo irritativo. Sobre as frutas que você pode e deve comer com tranquilidade, eu quero deixar uma lista clara porque não se trata de eliminar frutas da vida, se trata de fazer escolhas mais inteligentes. A pera é uma das melhores amigas da bexiga. Tem pH próximo ao neutro, é hidratante, tem fibras e não tem ácido cítrico relevante. A maçã com casca também é bem tolerada pela maioria dos meus pacientes. O melão, especialmente o melão amarelo, tem pH em torno de 6 e é considerado uma das frutas mais seguras para bexiga sensível. A banana madura, não a verde que tem tanino em excesso, é outra opção excelente. E a manga, quando bem madura, também é bem tolerada pela maioria das pessoas com bexiga sensível. Essas são as frutas que eu recomendo durante o período de reabilitação. Depois de 4 a 6 semanas de protocolo, com o assoalho pélvico fortalecido e a inflamação reduzida, muitos dos meus pacientes conseguem reintroduzir pequenas quantidades das frutas ácidas, sem ter os mesmos sintomas de antes. Porque o protocolo não cria uma dependência, ele cria uma capacidade. Ele fortalece o sistema a ponto de ele conseguir lidar melhor com os mesmos estímulos que antes causavam crise. Eu quero também falar sobre algo que raramente entra nas conversas sobre incontinência urinária, mas que eu considero fundamental, que é o impacto emocional do isolamento progressivo que esse problema causa. Porque eu sei que muitos de vocês já passaram por situações que ficaram gravadas na memória de um jeito doloroso. A pessoa que cancelou a viagem dos sonhos com o marido porque não conseguia imaginar ficar 7 horas no avião sem saber, quando a urgência ia bater. A pessoa que parou de ir à missa, não porque perdeu a fé, mas porque a fé não era suficiente para conter a bexiga numa hora de silêncio e recolhimento. A pessoa que deixou de ir ao aniversário do neto porque era numa piscina e a ideia de estar de roupa de banho com o risco de um vazamento era insuportável. Eu ouço essas histórias todos os dias e eu quero que você saiba que a vergonha que você sente não é proporcional ao problema. Ela é muito maior do que o problema real. Porque o problema real tem solução. A vergonha que faz as pessoas esperarem anos antes de procurar ajuda. Que faz mulheres de 70 anos guardarem absorvente no fundo da bolsa como se fosse um segredo vergonhoso. Que faz homens de 65 anos fingirem que estão bem quando não estão. E é exatamente por isso que eu faço esse tipo de conteúdo.
Para que a pessoa que está assistindo sozinha, em casa, com vergonha até de pesquisar isso na frente de alguém, saiba que existe informação, existe método, existe saída. Eu tenho uma paciente chamada Carla, 64 anos, que quando veio ao meu consultório pela primeira vez me disse que tinha 20 anos de problema e que nunca tinha contado para ninguém, nem para a filha, nem para o marido. Quando ela começou o protocolo e em 4 semanas teve uma redução de mais de 70% nos episódios de urgência, ela me disse que não sabia se estava mais feliz pela melhora física ou pelo alívio de não precisar mais carregar esse segredo sozinha. Porque descobrir que existe solução também é descobrir que você não precisava ter se isolado tanto. Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso me diz muito sobre você. Me diz que você não desistiu, que você ainda está buscando, que você ainda acredita que é possível melhorar. E eu quero te dizer, com toda a convicção que 20 anos de experiência clínica me dão, que é possível. Não para todo mundo na mesma velocidade, não sem consistência e comprometimento, mas é possível. O protocolo que eu te ensinei hoje, junto com a eliminação das 4 frutas irritantes, é o mesmo que eu aplico no meu consultório, com resultados que me surpreendem até hoje. E ele pode funcionar para você também. O que eu peço é consistência. 7 dias, não para sempre. Apenas 7 dias de aplicação consistente para você começar a sentir a diferença. O seu próprio corpo vai ser a motivação. Porque sentir que você tem controle de novo, sentir que pode sair de casa com confiança, dormir a noite inteira, rir numa festa sem medo, aceitar um convite para viajar, essas coisas são possíveis. Eu vi isso acontecer com centenas de pessoas. A próxima pode ser você. Se você quiser continuar aprendendo comigo, eu publico um novo vídeo toda semana aqui no canal, sempre com protocolos práticos, explicações científicas acessíveis e histórias reais de pacientes que mostraram que é possível. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre o ritual noturno específico que reduz as idas ao banheiro na madrugada, com um detalhe sobre a posição de dormir e sobre a última refeição do dia que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você vai querer assistir. Clica em se inscrever e ativa o sininho para não perder. Eu vou estar aqui toda semana, do seu lado nessa jornada. Até a próxima!